meus irmãos. Estamos felizes por essa oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Adultos. O título da lição é A Sutileza da Normalização do Divórcio. Tema do trimestre: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então hoje a gente vai falar sobre a normalização do divórcio, né? Essa sutileza que o diabo utiliza, assim, fazendo com que muitos crentes achem que isto é normal, né? Então a questão aqui é essa palavrinha, né? Normalização. Porque embora o divórcio seja uma exceção, né? Ou seja, Deus permite o divórcio em determinada situação, mas não é a regra. A regra seria que o que Deus uniu não separe o homem, ou seja, o casamento que Deus instituiu, um casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então esse seria o padrão, esse seria o normal. E como veremos aqui durante a lição, né, os fariseus estavam ali interrogando Jesus, tentando, né, pegar ele em alguma armadilha, né, tentando. E Jesus explica, né, que o divórcio só foi permitido por causa da dureza dos corações, né? Então, e em determinada situação, que é as quais veremos, né, durante essa lição, né, a exceção. Então não é normal, é algo anormal, algo que, né, que Deus odeia. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias, como veremos também durante o estudo. O textual da nossa lição diz assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Verdade prática: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, esse é o padrão, esse é o formato que Deus criou, aleluia, para que vivamos bem, para que sejamos felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o inimigo de nossas almas, ele sempre vem semear, né, o joio no meio do trigo, ele sempre vem perturbar a ordem, a paz. E embora para o mundo já é legal e normal, para a igreja continua sendo algo que ofende a santidade de Deus, que distorce, né, a harmonia que Deus quer que a família viva, que a família possa, como também lemos lá em Malaquias, né, Deus formou uma só carne, né, Deus uniu o homem e a mulher para formarem uma só carne, para que também a semente fosse santa. Então tudo isso o inimigo ele quer destruir, né? Ele quer desfazer da perfeição que Deus cria, né, a família. Os objetivos da nossa lição são expor o divórcio no contexto bíblico, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio e refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Então estaremos vendo esses 3 tópicos, né, que em cada tópico extrairemos um desses objetivos. A leitura bíblica se encontra em Mateus 19, de 1 a 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então veremos que, né, eles queriam tentar Jesus, e em relação a esse texto, né, que estaremos também estudando aqui em Deuteronômio 24, eles querem extrair, então, essa afirmação de que poderia, né, repudiar a mulher por qualquer motivo, qualquer motivo. A gente vai ver também aqui a escola de 2 rabinos,
que um interpretava que poderia separar de qualquer motivo. Como diz aqui no livro de apoio, né, então tinha duas correntes ali, duas escolas, a de Shammai e a de Eliel. A escola de Shammai diz: um homem não pode se divorciar de sua esposa a menos que tenha encontrado falta de castidade nela. Então aqui, como veremos lá em Deuteronômio 24, vai dizer que se encontrasse alguma coisa indecente, alguma coisa feia. Então esse rabino interpreta, né, nessa escola que seria se tivesse encontrado falta de castidade na esposa, então ele poderia repudiar. E já a escola de Eliel vai dizer o seguinte: ele pode se divorciar dela mesmo que ela estrague um prato para ele, mesmo se ele encontrar outra mais bela do que ela. Então, por qualquer motivo, até por uma comida estragada, eles separavam, né? Eles interpretavam essa palavra, né, distorcidamente, e repudiavam as esposas por qualquer motivo. Já Shammai, né, essa outra escola, vai dizer que só se houvesse encontrado falta de castidade na esposa, ou seja, se quando casasse o marido, né, descobrisse que a esposa não era virgem. Deuteronômio 24 diz assim: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio. Ele a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, sair de sua casa, pois casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então nós vemos que havia, né, essa recomendação, essa lei em Deuteronômio 24, porém há essas duas linhas de interpretação das escolas rabínicas, né, conforme o Mishá, né, as tradições das interpretações da lei dos judeus, e agora eles vieram tentar Jesus para ver, né, como é que Jesus ia responder essa pergunta polêmica. E o Senhor então vai derrubar, né, qualquer interpretação errônea e vai, inclusive agora para a nova aliança, nos nortear, né, dizendo que a separação só poderá ocorrer por causa de prostituição, né, de infidelidade, como veremos durante a lição. A introdução diz o seguinte: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, e nesse aspecto o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir o cônjuge contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre esse assunto, né? Então, se a gente for ver do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da ética contemporânea, né, do mundo, a gente vai ver que para eles é normal. Mas como já estudamos na lição passada, é possível, né, viver a ética do mundo e ser imoral, né, porque infelizmente o ethos do mundo ele é líquido, né, a cada dia muda, ou seja, o que eles achar que é ultrapassado, que já não condiz mais com a modernidade, eles acabam mudando a lei e dando brecha então para as pessoas viverem de forma imoral, né, contrária à palavra de Deus. Mas nós estudaremos então à luz da palavra de Deus, que não muda, né? A palavra de Deus ela passa os céus e a terra, mas a palavra não passa. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante a gente se enquadrar a palavra e não, né, simplesmente porque algo é legal achar que pode ser moral. A gente vê que dependendo dos rumos que o Brasil tomar, dependendo do legislativo que o Brasil eleger agora nas próximas eleições esse ano, muito provavelmente daqui a alguns anos vão liberar a droga. A droga vai ser
né? Então legal, mas continuará sendo imoral, continuará sendo prejudicial. Então, infelizmente, nem tudo que é legal presta, nem tudo que é legal está de acordo com a palavra de Deus. Então a gente vê que o mundo caminha nessa direção. Por isso que a gente tem que vigiar e cuidar de eleger pessoas que estejam comprometidas com os mesmos princípios que nós. Então, na lição também, além da Escritura, vamos tomar como base a declaração de fé da Assembleia de Deus, que é baseada na Escritura. Então, a gente vai ver que a nossa interpretação, a nossa regra de fé, né, condiz com esses ensinamentos de Jesus aqui em Mateus 19. E também condiz com os ensinos de Paulo em outras situações em relação ao divórcio, como veremos durante a lição. Primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício, né? Então, Jesus sempre disse, no princípio não era assim, né? Então, a gente percebe que o plano de Deus, o modelo que Deus cria é para ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, lá em Malaquias 2,16. Então vamos ler o contexto ali de Malaquias, né? Diz assim, Malaquias 2:13 a 16. Então Malaquias está ali, né, exortando o povo de Israel, Judá, em relação ao seu erro, né, que eles contaminaram ali o santuário, eles se casaram com mulheres, né, que adoravam deuses estranhos e, além disso, tinham repudiado as suas mulheres, né, como diz Malaquias, as mulheres de sua mocidade. Vamos ler. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com o prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Então Deus odeia o repúdio, que é o divórcio, né? Nesse sentido, a gente vai ver alguns teólogos diferenciar repúdio e divórcio. Mas repúdio é exatamente isso, o abandono, né? A separação. E o divórcio, fazendo diferenciamento, seria a dissolução do contrato, da aliança, que pode se tratar também de sinônimos. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão, né? Então, Jesus disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Então, existe alguma exceção, mas não é o normal. Qual é a sutileza do diabo nesses últimos dias? Dizer que o divórcio é normal. Dizer, inclusive, que o crente pode, a qualquer momento, não gostou ou por qualquer motivo se separar. Então, é para ser exceção e não normal. E mesmo a exceção tem que ter um motivo justificado conforme a palavra de Deus. Em Deuteronômio 24, de 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica ervat dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa a expressão, e isso deu margem para uma série de debates entre as escolas rabínicas, que é interpretado de diferente modo. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Então, como falávamos sobre as escolas rabínicas de Shammai e de Eliel, a gente vê que havia essas duas interpretações, né? Uma dizia que era a questão da falta de castidade, ou seja, o marido descobre que a esposa não era virgem ali na hora do casamento, e outros dizem que seria por qualquer coisa, até por uma comida estragada. Então, a gente vê que gera debate até hoje, né? Alguns também vão querer interpretar ali e dizer dessa forma, mas aí Jesus já bate o martelo e tira toda a dúvida, no sentido de que a única exceção que poderia haver o divórcio, né? Nesse sentido,
de dois crentes, né? Ou entre dois cristãos, né? Dois que faziam parte agora da nova aliança. Um único motivo, Jesus deixa claro ali que seria nesse sentido adultério. Claro que mais à frente a gente vai falar sobre o casamento misto quando é um crente e um não crente. Aí já é uma outra situação que Paulo vai abordar, que não fazia parte aqui do questionamento que fizeram a Jesus. Então, podemos também deixar claro que essa coisa feia, essa coisa indecente não era o adultério, porque se fosse o adultério seria punido com a morte, e como na palavra lá em Deuteronômio 24, diz que aquela repudiada ainda podia casar, então ela estava viva, não morreu. Então ela não tinha cometido adultério. Seria outra coisa, né, que dá margem a esses debates em relação à interpretação, mas para a nova aliança já está claro, não precisa ter dúvida nenhuma. Na antiga aliança, os judeus ainda faziam essas interpretações variadas. Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outra palavra, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então havia também essa restrição, uma vez que aquele repudiou a mulher e não poderia mais voltar a casar-se com ela. E também vemos aqui que embora não seja normal o divórcio, Deus ainda permitiu ali por causa da dureza do coração. Por que dureza do coração? Porque o correto seria, né, o que agradaria a Deus seria o perdão, né, e viverem juntos, né, não se separarem. Mas Deus ainda permitiu uma exceção por causa da dureza, porque nem todos têm essa graça, nem têm essa capacidade de perdoar um ato desse. No caso, o marido ali em Deuteronômio se sentiria ali enganado, né, seguindo a escola de Shammai por falta da castidade da sua esposa. Segundo subtópico, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então, no texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida, né? Então, nós vemos sempre Jesus se reportando ao princípio. Jesus volta lá no princípio, né, que Deus criou macho e fêmea. Né? É interessante que alguns poderiam até, né, como hoje aqueles que tentam relativizar a Bíblia, e achar que o Gênesis era alegórico, era apenas, né, algo simbólico ali, que Deus não estava criando nada ali, que era só uma alegoria. Mas aqui o próprio Jesus está, né, se reportando ao princípio, dizendo que Deus criou macho e fêmea. Se Jesus falou, então deixa esses teólogos de plantão, esses, né, teólogos liberais, falar sozinho. Eu prefiro acreditar no que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ensinando, né? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então o Senhor está ratificando, está assinando embaixo ali o que está em Gênesis. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então esse é o modelo que Deus fez. Esse é o que Jesus está ratificando e dizendo, ele tem que ser assim, conforme está escrito. Então essa é a vontade de Deus. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Então, pelos fariseus, a pergunta, né, o que eles vêm ali tentar Jesus é perguntar: pode deixar por qualquer motivo? Então eles queriam que Jesus respondesse positivamente para eles estarem liberados para praticar tal ato. Então Jesus rejeita todas essas razões, esses motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. Então até isso o Senhor, para deixar claro, ele vai dizer que a partir de agora, a partir daquele momento que ele estava instituindo ali a nova aliança e trazendo essa revelação, ou descortinando realmente qual seria o propósito do casamento nessa nova aliança e tirar toda a dúvida, então Jesus revela agora que há um único motivo para a dissolução do casamento entre dois cristãos seria o adultério. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A gente vai ver lá no termo porneia, no termo do grego. Aqui na lição tem uma incorreção, porque aqui traduz o termo grego moichalmai, que significa adulterar. É claro que esse termo está também no texto grego, moichalmai, mas está lá no finalzinho, ou seja, quando diz assim:
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ou na Nova Almeida atualizada, vai estar traduzido por relações sexuais ilícitas, né? Na Almeida Revista Corrigida estava traduzido por causa de prostituição. Então, esse termozinho aqui não é no grego o moichamai, né? E sim porneia. Então, continuando, né? E se casar com outra, comete adultério. Aí sim, nesse adultério, aí estaria essa palavrinha em grego. Então, porneia, né? Porneia, que a gente já viu, pode ser traduzido por fornicação, prostituição, né? E aqui, como falamos, em relações sexuais ilícitas. Na Almeida Corrigida Fiel está traduzido por fornicação, porneia, né? Nesse texto de Mateus 19. E na nova versão transformadora está traduzido por imoralidade, na NVI, imoralidade sexual. Então esse era o único motivo que poderia dissolver o casamento. Então estamos falando da nova aliança. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. Então também pode ser traduzido porneia. O que se desprende dessa passagem bíblica é que Jesus está dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Então, esse ponto é interessante, irmãos. Porque o que Jesus está dizendo? Que só poderia deixar sua esposa, né, a esposa deixar o seu marido por causa da porneia, por causa da prostituição, das relações sexuais ilícitas, do adultério. E se não fosse por esse motivo? Então, para Deus, o casamento ainda não estava dissolvido. As pessoas se separam, casam com outras pessoas, mas para Deus não houve a separação justificada. Por isso que Jesus disse, se separar sem esse motivo e se casar com outra, comete adultério. Então, quer dizer, para Deus ainda está casado. E se alguém pratica relação sexual ainda casado com outra mulher, ele está adulterando. Então, para Deus o casamento ainda está ali ligado. E a pessoa já casou com outra. Então, separou sem um motivo justo que, né, Jesus abriu uma exceção, né, permitiu que houvesse o divórcio. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito de um novo casamento, né? Então, quando é por motivo da traição, a pessoa tem direito a um novo casamento e não vai estar em pecado. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete o adultério. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. A nossa declaração, né, ela compreende conforme essa interpretação, né, que se houve um novo casamento por causa do que o primeiro foi dissolvido devido ao adultério, a nossa declaração considera como esse segundo casamento legítimo. Vamos para um outro tema agora, no contexto das cartas de Paulo. Então, o casamento também é para a vida toda, também Paulo fala sobre isso. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Então, Jesus estava tratando de um tema que ele foi indagado, foi perguntado. Paulo agora vai falar de uma outra situação já, depois que a igreja já tinha nascido, já estava, né, caminhando, já havia toda outra situação, e Paulo então também, inspirado pelo Espírito Santo, né, ele era um apóstolo, tinha autoridade canônica, e ele nos instrui, né, nos doutrina em relação a essa outra situação que não era também comum nos dias de Jesus, pois a igreja ainda estava principiando. Que situação é essa? Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e outro não. Então Paulo vai doutrinar ou vai ensinar a respeito dos dois temas. E vai falar também sobre a indissolubilidade do casamento. Mas, porém, há essa situação do casamento misto. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie. Então, interessante aqui também mais uma doutrina que devemos entender. Paulo ensina que se separar por outro motivo que não fosse o adultério, para não pecar, ficassem separados. Felizmente hoje poucos vão obedecer, né, a palavra de Deus. E a gente vê como a sutileza do diabo infiltrado no povo de Deus é achar normal separar por qualquer motivo, e daqui a pouco já casou de novo, casou 3 vezes.
Só misericórdia. Está parecendo o artista da Globo, né? Casando toda hora. Então, só a graça de Deus, porque o que Paulo ensina é que se separou. As pessoas se baseiam em vários motivos, né? Várias justificativas, né? E separou por incompatibilidade de gênero, que era algo na moda, né? Há muito tempo. Qual era a orientação de Paulo? Fique solteiro, separou, ou reconcilie-se. Então, era essa, né, o ensino de Paulo em relação ao casamento dissolúvel, que não houvesse um novo casamento, mas ou fique solteiro ou se reconcilie. Agora, no caso de casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Então, aqui no casamento misto, um é cristão, outro não, um é crente, outro não. E aquele não crente não quer saber da fé e acaba judiando, maltratando e abandonando. Então, nesse caso, né, a orientação de Paulo é que aquele que foi abandonado não está sujeito à servidão. O que significa isso? Né? Significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus, contudo somente no caso de um abandono a partir do cônjuge não crente. Então não é o crente que vai abandonar, é aquele que não crente. Porque a Bíblia diz, se o não crente quiser ficar junto, né, a esposa santa santifica o marido. Então é para ela ficar ali, ela tentar ganhar ele com o seu comportamento, com o seu testemunho. Né? Ela santifica o marido, santifica os filhos. Então não é para o crente jamais ele tomar essa iniciativa, mas sim, se caso o descrente separasse, então aquela que foi abandonada, aquele que foi abandonado, estaria livre para se casar de novo. É interessante aqui também que alguns interpretam, né, que também a questão da violência, né, violência conjugal, né, marido que bate mulher, ou até na modernidade, né, até as mulheres que batem nos maridos. Então essa situação, né, alguns interpretam também como esse abandono, e é algo que não pode ficar impune, né? Claro que busca primeiramente o aconselhamento do seu pastor, né, busca uma solução ali no âmbito da igreja, mas se necessário for, né, tem que procurar as vias competentes, né? Então, até mesmo na polícia, justiça. Então nesse caso também desse maltrato, né, alguns interpretam aqui como esse abandono, porque até se o marido crente estava batendo a mulher, ele nem crente é, né? Pelo contrário, né? Se ele está fazendo isso, é claro que ele está desviado. Então, essa violência pode corresponder ao que Paulo está falando aqui em relação ao abandono do descrente para com o crente. Segundo subtópico, a sutileza da normalização do divórcio. Então a gente viu aqui o que a lei falava, vimos o que Jesus nos revelou e nos deixou ali, né, a sua ordenança. Ele disse, eu porém vos digo. Então Jesus falou, está falado. Então não adianta a gente ficar querendo distorcer a palavra de Deus, querendo buscar uma interpretação distinta ou que vá ao encontro da minha forma de viver, da minha forma de querer viver e, né, justificar uma separação. Então nós estamos vivendo conforme, né, as ordenanças do Senhor Jesus. Agora, infelizmente, há a normalização e há também aqueles que fracassam nessa área e acabam se separando. A gente vai ver nesses dois tópicos seguintes, né? Então, em relação à sutileza do diabo, o que o diabo está fazendo, e no último tópico a gente vai falar, e agora? Fracassou. O que a igreja vai fazer? O que o pastor vai fazer? Então vamos para o segundo tópico. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Hoje em dia, como, né, as leis vão variando, né? Quando a gente lê na Constituição Federal, né, em 2010 houve uma mudança. No parágrafo 6º do artigo 226, que fala sobre a família, né? Então, antigamente a redação era a seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. A gente vê que
buscava-se, né, ter um momento, um período ali para ver se havia reconciliação. 1 ano de separação judicial, depois que se convertia em divórcio, se não tivesse mais retorno. Ou 2 anos de separação de fato. Aí como é que mudou em 2010? Agora o texto do parágrafo 6 está dizendo só o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Simples, né? Então, sem nenhum período, sem mais nada. Então, a lei, ela sempre vai variando. E conforme a ética, né, conforme os padrões contemporâneos, né, conforme a modernidade, as coisas vão se afrouxando. Né? Então, mas porque é legal, é moral? Então a gente vai ver aqui que não. O divórcio no seu aspecto moral, segundo o subtópico. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio em um novo casamento? Então é legal, você pode recasar várias vezes, como diz na lei. Mas é moral, né? Se nós somos cristãos, nós queremos obedecer a Cristo, queremos, né, obedecer a palavra de Deus, ou queremos viver do nosso jeito, ou tem coisa que a gente quer ir para a Bíblia, tem coisa que a gente quer fazer de qualquer forma. Então vigiemos, né, irmão? Examinemos a Escritura para não errar, para não sofrer, porque vai haver um sofrimento, vai haver um dano, né, principalmente para os filhos, né, e para o próprio marido e a esposa. Vão sofrer muito nessa situação. Parece brincadeira, mas o diabo, ele destrói, né, destrói vidas, né, com essas suas sutilezas que estão estudando nesse trimestre. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define o seu aspecto moral. Então, a legalidade você vê na lei, mas a moralidade você vê na palavra do Senhor. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo, o que conta com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta sobretudo o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aquele que se arriscam a desobedecer à palavra de Deus, forçosamente terminam machucados. Então sempre vai haver sofrimento. O diabo, ele não quer, né, brincar, ele quer destruir. Então temos que ver se é moral, não só se é legal. Quer dizer, se liberar as drogas, agora o crente vai usar maconha? Não. Por quê? Porque é algo que vai destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. É algo que é imoral, conforme a palavra do Senhor, que nós não devemos estar embriagados com outra coisa a não ser com o Espírito Santo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmão? Malaquias 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Né? Então, infelizmente, hoje, pastores, né, estão na segunda, na terceira esposa, só misericórdia. Principalmente eles que são líderes, que deveriam estar tementes a Deus, tementes à palavra do Senhor. Só a graça. Mas é a sutileza do diabo, deixar normal, né? Então, um artista é normal casar 6 meses e se divorciar. Mas jovens cristãos imitar o mundo dessa forma, casar sem pensar direito, sem refletir, só, né, no ímpeto, só em busca de satisfazer seus prazeres e daqui a pouco descarta. Irmão, casamento não é descartável, casamento é algo que você tem que consertar, não é algo que quebrou e joga fora, é algo que você tem que, aleluia, ver onde está errado e consertar. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, vai falar sobre o divórcio e a prática pastoral. Então, infelizmente, o diabo engana, né? As pessoas acham que é normal, querem viver assim, esquecem de examinar a Escritura, viverem de qualquer forma, e agora vem, né, o quebrado, o danificado, aquele que vai sofrer, né, todas as consequências de uma situação dessa, e como a gente vai tratar na igreja, né? Louvado seja o Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós. Tem uma ilustração, né, uma dinâmica, que alguém fala sobre o casamento, é como se você pegasse 2 folhas, né, os irmãos podem até utilizar isso como dinâmica na aula, né, pega 2 folhas de cores diferentes e passa cola nelas e cola, deixa secar um pouco, depois tenta descolar. O que acontece? Né? Vai sair pedaços de um grudado no outro. Bem assim é um casamento. Né? Quando separa, vai
destroçar, né? Vai sair pedaços também, marcas, cicatrizes terríveis de um lado ou do outro. Vamos ver então como a igreja, como o pastor, vai ter que tratar desses que teimaram em desobedecer a palavra de Deus, fracassaram nessa pureza, né? Nesse matrimônio sem mácula, como diz lá em Hebreus, e acaba, né, agora trazendo essas marcas para a igreja, para a sociedade, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. A pessoa do divorciado. Primeiro subtópico. O divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimento de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Então, muitas marcas, né? Muitas cicatrizes, muito sofrimento. Alienação parental é uma tentação, mas nunca é a forma mais adequada de ser buscada. Então, alienação parental é quando um pai, né, ou o pai ou a mãe, tenta jogar o filho contra o outro. Né? E às vezes até os avós. Né? Os avós vão e, não, sua mãe não presta, por isso que separou seu pai não presta, por isso que, né, houve essa separação. Então, isso é alienação parental. É uma tentação, mas nunca é a forma correta. Já sofreram dano, já tiveram esse fracasso, agora, né, não pode acabar se afundando mais, né, no pecado, ou, né, prejudicando mais ainda os filhos. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico. Não deve ser negligenciado. Então, é claro que, em determinada situação, tem que procurar um psicólogo, né, um profissional, porque, como já falamos, é algo doído, é algo que gera traumas, né, nos filhos e no casal. Segundo subtópico, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade, graças à sutileza do diabo e as pessoas achar que é normal, né, até aprender isso pela televisão, né, pela cultura, né? Mas a nossa cultura, nosso alvo, nossa bússola tem que ser a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estar na igreja aprendendo, porque ele não sabe tudo. Então, cada dia o Senhor nos ilumina, né, algo a respeito da sua revelação. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativo para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Infelizmente, vem o quebrado agora, né, para a igreja restaurar. Mas vai ser aconselhado, vai ser tratado como uma pessoa, né, amada por Deus. Então não há justificativa, né, para aquele ato e há consequência. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar vai colher. Então, como eu falei, não é descartável. Casamento não é descartável. É algo a ser consertado na oficina de Jeová. Glórias a Deus. Mas hoje em dia, a gente vive numa sociedade do descartável, né? Quebrou, jogar fora. Troca. Alianças quebradas, sonhos, né, desfeitos, propósitos que haviam sido unidos, agora separados por causa de uma falta de reconciliação, uma falta de perdão. E como vimos aqui Paulo dizendo, né, se separou por um motivo que não foi o justificado, ainda que fosse, né, por causa do adultério. Se houver perdão, seja a vontade de Deus, né, o perdão ali, a reconciliação. E se separou por outro motivo banal, faça como Paulo disse. Se elas têm essa condição, não case, fique solteiro ou reconcilie. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos então entender à luz da Bíblia esse tema e não querer distorcer a palavra para ir ao encontro da minha maneira de pensar e da maneira que eu queira viver. Que Deus tenha misericórdia. Concluindo, vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva das diferentes culturas e diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de chegar o divórcio como normalidade. Né? Aqui é o problema, essa palavrinha, normal. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque a Escritura contém princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores,
o divórcio deve ser visto como uma normalidade desse ideal divino. Deus ainda deixou uma exceção, mas não é normal, né? Então é isso que nós devemos aprender, que o diabo, astuto, sutil, está destruindo as famílias, e que Deus tenha misericórdia de nós e guarde a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que os irmãos possam acompanhar o próximo vídeo, a próxima lição. Estaremos estudando a sutileza do materialismo e do ateísmo. Mais um engodo do Satanás que tem, permeado a sociedade e alcançando os seus tentáculos no povo de Deus, na igreja. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Pai, que ela não volte vazia, que ela possa entrar nos corações daqueles que muitas das vezes estão passando por uma situação, Pai, extrema, a ponto de achar que a solução é a separação de vós, Senhor. Deus, vai derramando bálsamo nesse coração, Pai. Vai dando, Pai, estratégia e direção, Pai, para que não façam isso, Pai, para que realmente possam se reconciliar, buscar a Tua presença, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, pedido alto, graça e direção, aleluia, para que permaneçam na posição de santos, na posição, Pai, aleluia, de coluna ali do seu lar. Deus poderoso, Pai, repreende o inimigo nessa hora, todo casamento que ele quer destruir. Em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos, Pai, e confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu perdão, no Teu amor. Em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.